Edição às 10 na TSF com Nicolau Fernandes. Uma descida dos que procuram trabalho. O Instituto do Emprego da Madeira registou, o ano passado, uma diminuição do número de inscritos. Os números estão no diário. Num ano, os dados mostram que na região se passou de 22.800 inscritos para 20.300, uma descida de quase 11%. No Casino, arranca o 16º Congresso do PSD Madeira. Os 450 delegados elegem pela primeira vez através do método de Onde os 71 elementos do Conselho Regional. Os trabalhos começam logo às 3 da tarde e a sessão de encerramento está marcada para a mesma hora de amanhã. A abertura conta com a presença do presidente do partido, Pedro Passos Coelho. Esta reunião confirma a liderança de Miguel Albuquerque num ano marcado pelas eleições autárquicas. Nas eleições internas de dezembro, Miguel Albuquerque foi reeleito com mais de 98% dos votos. Quanto às autárquicas, o objetivo assumido é reconquistar a maioria das câmaras municipais. Recordo que em 2013 o PSD perdeu 7 das 11 câmaras da região. O Congresso começa com a posse da Comissão Política e do Secretariado eleitos, segue-se a intervenção de Pedro Passos Coelho e depois de Miguel Albuquerque. Durante a tarde é apresentada a moção de estratégia global intitulada Proximidade, Confiança, Desenvolvimento, onde Miguel Albuquerque indica os objetivos a atingir neste mandato que termina em 2019. A eleição dos órgãos regionais, mesa, Conselhos Regional e de Jurisdição, tem lugar amanhã até às 13 horas. A TSF vai transmitir os momentos principais desta reunião magna dos social-democratas. As fortes críticas ao Serviço Regional de Saúde, o novo bastonário da Ordem dos Médicos, numa visita que fez à Madeira, manifestou-se preocupado com as condições do serviço de urgência do Hospital do Funchal. Miguel Guimarães diz que estas condições não são dignas. Vi muitas coisas que, de facto, precisam ser corrigidas no Hospital do Funchal. Fiquei, francamente, preocupado com a questão do serviço de urgência. As condições no serviço de urgência, de facto, não são dignas para a população da Madeira e a população da Madeira tem exatamente o mesmo direito à dignidade que a população do resto do país. E, portanto, há com urgência melhorar as condições de serviço de urgência. De visita ao Hospital do Funchal, Miguel Guimarães viu muitas coisas que precisam de ser corrigidas, ficou preocupado não só com a questão dos serviços de urgência, mas também com a falta de resposta num tratamento mais eficaz para os doentes vítimas de um acidente vascular cerebral. Miguel Guimarães considera um passo positivo a criação da unidade de AVC no hospital, mas entende que é necessário ir mais além apostando na neuroradiologia. Neste momento há condições para se poder fazer isto neste hospital, segundo eu creio, porque o hospital, foram as informações que me deram, terá que as confirmar, tem 2 neuroradiologistas de intervenção e tem 4 neurocirurgiões. O que significa que nunca praticaram, disseram-me que pelo menos um deles tem experiência com neuroradiologia de intervenção. E, portanto, eu não posso, mas é assim, mas se não tem, convém que alguém tenha. Se eventualmente estes 2 neuroradiologistas de intervenção não fazem, de facto, a intervenção, tem que se contratar um neuroradiologista que faça a intervenção para estar na Madeira. Porquê? Porque esta é uma situação particularmente importante, na medida em que, repare, a mortalidade do AVC é grande, mas a morbilidade do AVC tem consequências dramáticas para a pessoa que fica tetraparésica, paraplégica, etc., consequências dramáticas para a família e consequências dramáticas para a própria sociedade, com custos elevadíssimos. Da visita que efetuou ao Hospital do Funchal, Miguel Guimarães constatou que há uma situação grave no que diz respeito à falta de médicos. O bastonário eleito defende a realização de uma auditoria para que se conheça as reais insuficiências dos serviços. Aqui visitei o Hospital do Funchal. Faltam anestesistas, dermatologistas, urologistas, radiologistas, faltam praticamente neurocirurgiões, neuroradiologistas, faltam médicos praticamente todas as cidades, mas não faltam um nem dois. Repare, a Madeira podia dar uma resposta muito maior em termos de atividade cirúrgica do que está, se tivesse o número de anestesistas suficientes, mas não tem. Ok? Portanto, quando eu digo fazer o levantamento da situação, é fazer o levantamento da situação e publicá-lo. Fazer o chamado relatório branco. E porquê é que eu estou a falar nisto? Pois como é que o relatório ajuda a resolver? Ajuda a resolver desta maneira. Repare, nós não podemos continuar a bater com a cabeça na parede. Isto é, há um momento na vida em que nós temos que dizer o que é que se passa no Serviço Nacional de Saúde.
Nós passamos todos a vida a dizer que defendemos o Serviço Nacional de Saúde. E quando eu ouço alguém com responsabilidades políticas a dizer que é o principal defensor do Serviço Nacional de Saúde, ele não está a defender o Serviço Nacional de Saúde. Porque quem tem poder político, quem tem capacidade de decisão para tomar determinadas medidas e não as toma, não está a defender o Serviço Nacional de Saúde. E a primeira coisa que nós temos para defender o Serviço Nacional de Saúde é fazer o diagnóstico da situação. O novo bastonário eleito refere que as faltas influenciam os tempos de espera. No caso da Madeira, Miguel Guimarães diz que é muito longo o tempo de espera para uma cirurgia ou uma consulta. O tempo de espera de doentes aqui na Madeira para cirurgia e para consulta é elevadíssimo. Todos os médicos me disseram isto. Todos os médicos me disseram isto. E, portanto, se eu consultasse a população, de certeza que a população me ia dizer a mesma coisa. Só, como exemplo, faltam cerca de 40% das pessoas da Madeira não têm médico de família. Isto é uma situação extraordinariamente grave. Mas se nós começássemos a resolver isto, o que é que significava na prática? Melhoravam os cuidados assistenciais, melhorava a capacidade de formação. Ou seja, serviços que hoje não têm os especialistas que deviam ter, se amanhã tivessem, passavam a ter idoneidade. Serviços que hoje têm idoneidade, mas têm poucos especialistas ou falta mais idoneidade, provavelmente, em vez de ter capacidade para formar um interno ou dois, tinham capacidade para formar 3 ou 4. Ou seja, a pescadinha falta o clique. Falta o clique. Se corrigir a situação, melhora-se os cuidados assistenciais, melhora-se a capacidade formativa. E este é que é o caminho. As preocupações do novo bastonário eleito da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, faz um diagnóstico do Serviço Regional de Saúde da Madeira, um serviço que está doente. O Conselho de Administração do Cesarame passa de 3 para 5 elementos. Esta é uma das alterações ao regulamento do Serviço de Saúde da região. Passa a integrar assim a direção clínica e a direção de enfermagem. O secretário da Saúde, Pedro Ramos, não tem dúvidas de que com a nova orgânica, a gestão administrativa e a gestão clínica podem funcionar melhor e, desta forma, conforme diz, dar uma melhor resposta na prestação de cuidados de saúde aos utentes. O PS diz que o Governo Regional está a mentir. Carlos Pereira assegura que o Governo de Lisboa está disponível para ajudar. Em causa, os apoios financeiros às vítimas dos incêndios que ficaram de fora das ajudas do programa ProHabita. Recordo que de fora destas ajudas ficaram as famílias cujo rendimento do agregado ultrapassa os 3 salários mínimos. O Partido Socialista da Madeira não concorda com este Governo, já dissemos várias vezes. O Partido Socialista da Madeira acha que este Governo está a governar mal. O Partido Socialista da Madeira acha que este Governo é apoiado por um partido que está em frangalhos. Não se entendem. Estão em grupos e grupelhos, conforme já disse. Mas o Partido Socialista da Madeira, mesmo assim, com este contexto todo, tem feito o seu trabalho. Que é sobretudo a pensar nos madeirenses. É a ajudar este Governo, mesmo assim, a fazer o seu trabalho. Ora, mas não é possível continuar quando este Governo mente descaradamente. Quando este Governo oculta aquilo que tem sido o esforço que nós temos feito para ajudar os madeirenses. E quando este Governo esconde, mente e oculta aquilo que são condições para ajudar as famílias que perderam as suas casas, como são aqueles tais 30% que eles disseram que o Governo da República não quer ajudar. Ora, isto é verdadeiramente inadmissível e inacreditável. Um Governo como este, que se diz um Governo que apoia as pessoas, não pode mentir desta forma. Carlos Pereira, depois da reunião da Comissão Política Regional, já a Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais acusa-se a entrar no que classifica no jogo do empurra. Rubina Leal diz que em causa está uma tentativa de vincular a resolução deste problema ao Governo Regional. O objetivo é dilatar no tempo. E acho que há uma tentativa nítida de passar o ónus da resolução imediata destes mesmos problemas e das pessoas para o Governo Regional. E acho que não posso entrar nesse tipo de quase que um jogo, quase que tentar passar o ónus para o nosso lado, quando, de facto, a minha única forma de lidar com isto é dizendo que nós estamos, e desde a primeira hora estivemos, a apoiar as pessoas. Aquilo que eu vejo hoje é que há um nítido objetivo de dilatar no tempo os apoios, mas também uma tentativa de passar o ónus da resolução dos mesmos para o Governo Regional. O comentário de Rubina Leal, a Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, considera que o Governo da República está a empurrar para o Governo Regional a responsabilidade de ajudar as famílias atingidas pelos incêndios de agosto passado. O Tribunal de Contas homologou a conta de gerência de 2014 da Câmara Municipal da Ponta do Sol, mas faz uma recomendação. O Tribunal conclui que as dotações relativas aos impostos diretos e indiretos
taxas, multas e outras penalidades do orçamento de 2014 ultrapassaram em 33 mil euros o limite estabelecido pelo POCAL, o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. O Tribunal de Contas recomenda assim que na elaboração do orçamento seja cumprida a regra de cálculo das estimativas de receita dos impostos, taxas e tarifas, conforme o previsto. Na Lota do Funchal, o PCP manifestou-se contra as novas regras impostas pela administração dos armadores e pescadores, especialmente do peixe-espada preto. Alexandre Fernandes, porta-voz da iniciativa, alerta para um conjunto de problemas que põem em causa o normal funcionamento da Lota do Funchal. Já não basta termos a estrutura completamente degradada e consideramos nós indigna para prestar o serviço que se exige de qualidade e segurança. Tem agora a administração da Lota impor determinadas regras aos armadores e pescadores, sobretudo do peixe-espada preto, que só demonstram o total desconhecimento de como funciona esta atividade. Assim passamos a dar alguns exemplos. Se uma embarcação estiver em plena faina, em alto mar, necessitar de gelo, terão de entrar em contacto com a Lota para agendar, num período não inferior a 48 horas, a sua aquisição. Da mesma forma também que se uma outra embarcação, por algum motivo, pretender regressar para descarregar à Lota o pescado capturado, terá de fazer um agendamento para esta operação, também com um período não inferior a 48 horas. Ora, isto tem alguma razão de ser? Claro que não tem nenhuma. Estes são apenas 2 exemplos do completo desnorte dos responsáveis da administração da Lota. O PCP denuncia um conjunto de problemas na Lota do Funchal que, conforme diz, estão a colocar em causa o normal funcionamento daquela infraestrutura. O treinador do Marítimo diz que espera dificuldades na recepção ao Sporting, isto apesar dos Leões de Alvalade estarem a viver um período conturbado. Ainda assim, Daniel Ramos deseja um ambiente de intranquilidade no Sporting e assegura que o trabalho feito pelos verde-rubros ao longo da semana não foi a pensar no momento do adversário. Podia argumentar de diferente forma e dizer que era mais fácil porque o Sporting estava num período conturbado, mas não sei se o é, porque certamente também os jogadores de Sporting irão dar uma capacidade, irão demonstrar grande atitude. Estou à espera disso, estamos à espera disso, à procura de reverter a situação e como tem qualidade, como referi, e como tem um bom treinador e como tem grande capacidade de poder responder, provavelmente isso é uma pergunta difícil. Daí dizer não sei, o que eu sei é que será difícil. Difícil será, irá exigir muito de nós, irá provocar certamente momentos de grande exigência para podermos responder às adversidades do jogo, mas estou convencido que o podemos fazer, que podemos dificultar, que podemos jogar, que podemos fazer o nosso jogo, podemos ter bola sempre que pudermos, defender bem e organizados a todo o tempo, concentrados a todo o tempo. E esta resposta que eu espero que a equipa dê nos leva a continuarmos aquilo que tem sido a nossa preocupação, que é sermos fortes e jogo a jogo, pontuarmos e conseguirmos ir subindo na tabela. Na divisão deste jogo frente ao Sporting, o treinador do Marítimo quer que este encontro represente um bom começo para a segunda volta do campeonato. Temos 5 vitórias e um empate, demonstrativo de que em casa estamos, desde a minha chegada, evidente, que estamos com capacidade de respondermos bem em casa e espero que assim continue. Por isso, e respondendo muito diretamente, acho que temos boas possibilidades de fazermos um bom jogo, porque estamos numa fase boa, num momento bom, e os indicadores levam-me a dizer isso, não deixando também de respeitar ao máximo a equipa do Sporting e saber que irá ser um jogo extremamente difícil para nós. O jogo Marítimo Sporting começa às 6h15 no Estádio dos Barreiros e tem relato aqui na TSF. Recordo que a comitiva do Sporting já está na Madeira. O presidente da equipa de Alvalade inaugura logo às 3h30 da tarde a sede do Sporting, que fica na Nazaré, na Rua do Panamá. Bruno Carvalho, ao longo da manhã, aproveita também para visitar uma instituição de solidariedade social na zona leste da Madeira.